Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, hoje que é dia 23 de maio de 2021. Agora são 9 horas da manhã. Obrigado pela sua participação conosco, pela sua presença. Eu sei que alguns irmãos já estão participando dos cultos presenciais em suas igrejas e nós somos gratos a Deus, por isso, por esse retorno à normalidade. Também quero agradecer a você que tem nos ajudado em suas orações. A Bíblia ensina que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então, obrigado pelas suas orações e também obrigado pela o seu interesse em contribuir com o trabalho, a plantação da igreja aqui em Arapoti. Graças a Deus, mais ou menos 14, 15, 16, 17 dias de campanha, com relação à entrada do terreno que estamos negociando aqui em Arapoti para a construção da igreja. Nós já temos a promessa de 50% desse valor da entrada e nós já temos basicamente uns 80% do valor da prestação do lote número 15, porque são dois lotes que nós estamos considerando, O lote 15 e o lote 16. O valor é bem semelhante. O primeiro lote custa 54 mil e o segundo lote custa 49 mil. Nós estamos nos referindo ao primeiro lote, que é de 54 mil, Dá uma entrada de 20% e mais 36 parcelas, Então, quero agradecer a você por considerar nos apoiar, seja em oração, seja contribuindo, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos dar início lendo o trecho da Palavra de Deus que vamos meditar nesta manhã, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, é um texto conhecido dos irmãos. Diz assim a Palavra de Deus: Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, 34. Vou ler novamente. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O título da mensagem que vamos estudar daqui a pouco é uma exclamação. Meu dia tem sido difícil. Meu dia tem sido difícil. Também quero agradecer em nome da Juliana as felicitações que foram transmitidas a ela no dia de ontem. Ela fez mais um ano de vida. Vamos orar? Buscando a Deus nesta manhã, nessa Escola Bíblica Dominical online. Querido Deus, obrigado pela sua bondade em nossas vidas. Obrigado por essa manhã onde nós estamos estudando a sua palavra e vamos cultuá-lo. Obrigado ao Senhor Deus pelo incentivo que temos recebido e o carinho de irmãos e irmãs, igrejas que têm considerado sustentar e apoiar esse trabalho aqui em Arapoti. Graças a Deus que a plantação dessa igreja não tem apenas partido do seu coração a Deus, e nem do meu, que estou aqui com a minha esposa, mas de diversos irmãos e igrejas que têm compreendido que igreja planta igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio que estamos tendo de servi-lo aqui em Arapoti. Também agradeço ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor deu a Juliana. Eu peço que o Senhor continue lhe pastoreando o coração. Abençoe os irmãos que estão conosco online e também os demais outros que vão participar, vão assistir logo mais tarde. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos começar cantando o hino de número 1. Juliana já compartilhou, estou observando ali, nos comentários desta transmissão. Você pode cantar conosco
lendo ali a letra do hino. Hino de louvor número 1. Vamos cantar juntos? O Salmo 7, versículo 17, cita o seguinte: rendei graças ao Senhor e cantarei louvores a seu nome. Renderei graças ao Senhor. Todos nós sabemos que o culto cristão é um culto a Deus, né? Deus deve ser tributado quando nós o cultuamos, né? Então vamos cantar número 1, hino de louvor. Cantarei ao Senhor hinos de louvor, meu clamor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a ti, todo o tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Engrandece, ó minha alma, a Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras com seu poder, vitória dá. Deus aceita meu louvor. Muito bem, hino de louvor. Cantarei ao Senhor hinos de louvor. Muito bem, muito obrigado. Então tá bom, irmãos. Também quero agradecer a Deus. Ontem trabalhamos na garagem da nossa casa. Nós estamos nos reunindo em lares, né? São pontos de pregação. Desde que nós chegamos, né? Já estamos, agora dia 1º de junho, né? 1º de junho vamos completar 4 meses aqui nesse trabalho em Arapoti. E a nossa garagem tem uma abertura lateral, tem uma corrente de vento muito forte nesse lado da cidade onde nós estamos. Então, ontem passei o dia fechando para que possamos melhor acomodar os irmãos que vêm prestigiar o culto e cultuar a Deus. Inclusive, amanhã à noite, muito provavelmente uma família vai vir nos visitar. Nós temos feito contatos com a nossa vizinhança. Hoje à noite, a Juliana me corrigiu, está certo. E nós vamos recebê-los. E eu estava meio constrangido, né? Durante o culto, aquela corrente de vento, aquele frio, e aqui começou a chover forte. Falei, nossa, vai gerar muito transtorno. Então, graças a Deus, é algo temporário, algo provisório, até nós termos a nossa igreja, mas graças a Deus. Na última quinta-feira ficamos muito contentes, né? Nós recebemos a visita de dois jovens, o Mateus, ele vai fazer estudo comigo agora em junho, e ele trouxe o amigo dele, o Andrew. Nós ficamos contentes, né, de recebê-los, um dos nossos primeiros visitantes, em resposta aos contatos, né, às distribuições de literaturas que temos feito aqui na cidade. Então, somos gratos a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, então, meus irmãos? Se você está anotando, o título da mensagem desta manhã é uma exclamação, né? Meu dia tem sido difícil, né? Meu dia tem sido difícil. Mateus capítulo 6, 34, se você tem a sua Bíblia, a palavra de Deus, se você quiser conferir, é muito importante, muito importante. Diz assim a palavra de Deus.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero dar uma ênfase nesta última declaração de nosso Senhor. Basta ao dia o seu próprio mal. A Juliana vai orar mais uma vez, pedindo a Deus que abençoe a pregação. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e também pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra e ler e poder ter conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe essa pregação, essa mensagem que será transmitida, abençoe aqueles que estarão ouvindo neste exato momento e também aqueles que estarão assistindo mais tarde, Deus. Esteja abençoando, que o Teu Santo Espírito possa estar agindo em nossas vidas, em nossos corações e que possa aplicar, Deus, a Tua palavra em nossas vidas para nós sermos praticantes da mesma, Pai. Que o Senhor possa ser honrado e glorificado nesta pregação. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e lhe agradeço desde já. Amém. Amém. Muito bem. Meu dia não está sendo fácil, né? Expressões como essa são mais comuns do que você imagina. Talvez você, nesta manhã, no dia de hoje, está tendo um dia difícil, né? E quando nós estamos frustrados, cansados, desanimados com o dia de hoje, ficamos apreensivos com relação ao dia de amanhã. Jesus falou sobre isso, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus falou sobre isso. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está falando das dificuldades próprias de viver num mundo caído, né? O apóstolo Paulo vai dizer que o mundo jaz o maligno. Isso quer dizer que nós vamos enfrentar dificuldades e talvez você esteja passando por uma fase um tanto delicada na sua vida pessoal. E esse mal que Jesus se refere aqui em Mateus 6,34, basta ao dia o seu próprio mal, quer dizer exatamente dificuldades, né? Problemas, né? Atire a primeira pedra quem nunca ficou ansioso, preocupado, inquieto, né? Com algo que lhe aconteceu e você já fica sofrendo antecipadamente o dia de amanhã. Então, como é que eu lido com os desafios diários, né? Então, eu quero apresentar a você, meus irmãos, alguns princípios bíblicos que vai lhe proporcionar uma direção para você administrar esses dias conflituosos, né? Então, se você está anotando, né, inclusive é um hábito saudável anotar as pregações. Além de você concentrar-se melhor, você tem um registro daquilo que você tem aprendido. Se você não tem um hábito, tenta, né? Ah, não consigo escrever e ouvir ao mesmo tempo. Tenta. Você vai ver que você tem mais habilidades do que você imagina, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos 4 princípios que vão lhe ajudar a lidar com os desafios do dia a dia, né? Principalmente esses desafios que geram preocupações no dia seguinte, né? Então o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é o seguinte, você está anotando? Não deixe, esse é o princípio, não deixe a raiva dominar o seu coração. Esse é o primeiro princípio. Não deixe a raiva dominar o seu coração. Efésios 4:26. Esse é o texto que prova essa orientação, esse princípio. Efésios capítulo 4, versículo 26. Vamos dar uma olhadinha? A Juliana vai nos auxiliar, ela vai ler esse trecho. Efésios capítulo 4, versículo 26. Diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Olha que interessante, né? Irai-vos e não pequeis. O nosso Senhor já previu que iríamos ficar irados, né? Mas a orientação é: não se põe o sol sobre vossa ira, né? Ou seja, não deixe a tua raiva, a tua ira dominar o seu coração, né? Sentir ira é normal, é humano. Todos nós sentimos, né? Acontece com todos nós. Ontem à tarde eu fiquei em um momento irado, né? Eu já tenho confessado que a nossa vizinhança é uma bênção, né? Mas também tem os seus desafios, né? E ontem os nossos vizinhos decidiram que eles iriam fazer uma competição. Qual som é mais alto, né? E teve um batidão aqui no meu vizinho ao lado, né? Um batidão que durou umas 3, 4 horas. Eu fiquei com muita raiva, né? Então a raiva acontece com todos nós. Talvez aconteceu alguma coisa que afetou você, né? Mudou o seu humor, deixou você irritado, deixou você aborrecido, deixou você irado. Então a orientação de nosso Deus é que a gente saiba lidar com esse sentimento que chegou e você precisa lidar com ele, né? Interessante que a ira é responsável por boa parte das decisões erradas que tomamos, né? Pode olhar para o seu histórico quando você decidiu, quando você estava com raiva, né? Não é bom reagir quando você está com raiva, né? Não é bom, inclusive, decidir quando você está irado, né? Não é bom, biblicamente, olhando para os textos que apresenta esse tema, não é bom nutrir raiva no seu coração. Então o conselho de Deus é que você domine, né? Não se ponha o sol sobre vossa ira, né? Resolve com você mesmo, né? Você precisa lidar com você mesmo. Antes que as coisas piorem, antes que as coisas tomem um rumo pior. Irmãos, Deus sabe que se você cultivar por muito tempo aquela raiva, você vai perder o prazer de viver, né? Até eu comentei com a Juliana, né? Vamos orar para que a gente encontre uma outra casa, porque está muito difícil. Nós perdemos o prazer, né? Nossa, tem sido tão bom termos o nosso lar e agora que a gente tem, acontecem essas coisas, vamos sair daqui, vamos encontrar uma outra casa. A gente perde o prazer quando nós estamos com muita raiva, né? A raiva vai disseminar muitas coisas ruins. Né? Você vai dormir mal. Quem é que consegue dormir bem com raiva? Algumas pessoas, né? Você vai acordar mal. Você vai se alimentar de modo inadequado. E pior, né? Você vai tratar outras pessoas com muita grosseria, que não tem nada a ver. Às vezes nós não conseguimos delimitar a nossa raiva. Ela extravasa, né? E pessoas que não têm nada a ver com o acontecido, com o que deixou você com raiva, vai acabar sendo machucado. Inclusive vai comprometer a sua saúde, né? E para piorar, né? Você pode ser levado no momento de ira a fazer uma loucura, né? E depois que a poeira baixar, talvez você se arrependa, mas infelizmente foi tarde demais. Então qual é o princípio bíblico quando isso acontecer, né? Quando algo não estiver dando certo com você, quando o seu dia, devido a algum acontecimento, não tem sido legal. Então a orientação, o princípio é: não permita que a raiva domine o seu coração, né? Resolva primeiro com o seu coração. Domine. Efésios 4, 26, né? Irai-vos e não pequeis.
não se põe o sol sobre vossa ira. Ou seja, não deixa para amanhã. Resolve com o seu coração, consigo mesmo, né? Muito bem, esse é o primeiro princípio para lidar quando o seu dia não está sendo fácil. O segundo princípio, você vai encontrar que tem um vínculo com o primeiro princípio, e no livro dos Salmos, é o Salmo 37. Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8, eu tenho aqui uma outra orientação quando o seu dia não está sendo muito bom. A Juliana vai ler para nós. 37, 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Muito bem. Deixe a ira e abandone a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Quando você cultiva uma árvore frutífera, você certamente comerá dos frutos que ela dará, né? Em troca de todo o seu cuidado que você tem com aquela árvore frutífera. Na vida é a mesma coisa, né? Se você cultiva sentimentos negativos como raiva, ódio, fúria, irritação, impaciência, esses sentimentos, eles também darão frutos. Aliás, as consequências, os frutos, são piores que os próprios sentimentos, né? Então, a ironia do fruto, no sentido ruim, é que quem planta, né, come. Quem planta, ele colhe. Se você semeou, você vai colher o que você tem semeado. Às vezes as perguntas que nós fazemos, ela já tem uma resposta embutida, né? Às vezes nós questionamos, por que isso está acontecendo comigo? Boa parte das vezes, as coisas que nos acometem, a gente não merece. A gente não fez por merecer, né? Somos vítimas, é verdade. Tem muitas pessoas que recebem o mal que não merecem, né? Mas também é verdade que boa parte do mal que nos sobrevém, eu sou o culpado. Eu sou o responsável. Eu semeei aquela contenda, aquela dúvida, aqueles ciúmes, aquela aparência do mal, aquelas ofensas. Eu não segurei as palavras que geraram mágoas. Você sabe que um dia vem a conta e alguém vai ter que pagar. Nós sabemos isso. Então eu quero te dar uma proposta, né, com base no Salmo 37, né? Muda o que você está plantando. Às vezes nós estamos com raiva e nós não temos o menor interesse em resolver. Isso já não aconteceu com você? Você fica alimentando aquilo, cultivando aquilo. Os frutos que virão serão piores. Por isso que a orientação bíblica é deixe, abandone, rejeite a ira, a fúria. Não se irrite, isso levará ao mal. Está falando das consequências que virão porque você continuou, né? Você não parou. Às vezes nós queremos resolver algumas questões que nos deixou irritado, simplesmente deixando para lá. Você sabe, né? Que deixar para lá não resolve. Na verdade, ninguém que postergou deixou para depois resolver um problema. Ele não desaparece, você não vai esquecer. E às vezes a gente até deixa, diminui um pouco, mas depois quando vem num volume muito maior. Existem dificuldades e problemas que levam muito tempo para serem resolvidos. Agora imagine você ficar
magoado, irritado, irritada, chateado, enquanto o problema não se resolve. Você vai perder muitas coisas que estão acontecendo no entorno da sua vida por causa de um problema. Então a orientação é evite, deixe, abandone essas coisas que vai levar você a uma vida infeliz, né? Muitos de nós não fazemos a menor questão de resolver um problema. Isso não é bom, isso não é bíblico. Aliás, algumas pessoas acabam colocando lenha na fogueira, cutucando, provocando, né? Algumas pessoas querem mesmo, sabe o quê? Você já ouviu a frase? Ver o circo pegando fogo? Algumas pessoas, eles são bons em espalhar o mal. Talvez você não foi o principal responsável pelo mal, mas você é 100% responsável em dar continuidade. Então nós precisamos aprender uma lição essa manhã. Nós precisamos aprender a parar o mal. Talvez a pessoa queira dar continuidade, mas você não. Eu não tenho o menor interesse em continuar essa rixa. Eu não tenho o menor interesse em continuar essa contenda. Eu não tenho o menor interesse em continuar essa discussão. Eu quero resolver, né? Eu acho isso interessante e relevante para os nossos dias, porque dar continuidade numa rixa, numa contenda, numa briga, é a mesma coisa quando você sente cheiro de gás na cozinha. Talvez isso já aconteceu com você. Acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? O que você faz quando você sente cheiro de gás na cozinha? Você risca um fósforo? Você acende um isqueiro? É lógico que não. Você corre e fecha o registro. E você faz isso o mais rápido possível. Você fecha o registro, até que você possa detectar onde há o vazamento. E por que você faz isso? Porque você sabe que é perigoso deixar o gás, né? Você pode inalar aquele gás, você pode ter um comprometimento respiratório. Talvez, ao acender o interruptor, uma faísca pode causar um incêndio. E muitas pessoas podem sofrer danos piores. Então você sabe que é perigoso colocar lenha na fogueira. Você sabe que é perigoso ver o circo pegar fogo. Então por que você não resolve? Por que você deixa para depois? Jesus já havia orientado. Não se põe o sol sobre vossa... O quê? Não se põe o sol sobre vossa ira. Não deixe o dia terminar sem resolver com você. E o segundo princípio é não queira, né, apenas pegar um fôlego, se munir para depois atacar. Isso não leva a proveito nenhum, ninguém ganha com isso, né? Na verdade, todo mundo perde. Então fecha o registro. Se você deixar aberto, as consequências serão piores. Então, Salmo 37, versículo 8 diz: evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, isso acabará mal. Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio nós encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então se você tem a sua Bíblia próxima a você, dá uma olhadinha. Filipenses. E você tem que ser bem ágil, tá? Eu já comentei isso. Juliana é muito rápida para achar versículo. Ela é mais rápida que eu. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Leia a primeira parte, novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok. Então o terceiro princípio, se você está tomando nota, é o seguinte. Busque
a Deus através da oração, mesmo que você não queira. Então esse é o terceiro princípio, para resolver problemas do seu dia a dia. Ou pelo menos boa parte dos problemas, né? Como você administra isso. Busque a Deus em oração, mesmo que você não queira. Porque quando nós estamos com raiva, algo que a gente não quer fazer mesmo é orar, né? Mas a orientação é justamente essa. Busque a Deus em oração, mesmo que você não queira. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é que tem roubado a sua paz? O que é que está te perturbando? Faça a oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Oração é isso. É deixar Deus conhecer. Ele já sabe. A questão da oração não é para Deus saber. A questão da oração é para você falar. É para você falar o que está no seu coração a Deus. Quando nós estamos nervosos, irritados, estressados, ansiosos, a gente está sem cabeça, né? Alguns precisam dormir um pouco. Alguns precisam caminhar. Eu vou dar uma caminhada aí para esparecer, né? Alguns precisam comer. Outros precisam beber até encher a cara. Qual que é o seu caso? Só que tem um detalhe. Dormir, caminhar, comer, beber, não resolve o problema. Ele apenas vai anestesiar você, mas não vai resolver o problema. O que essas coisas podem fazer, né? Que são questões periféricas, elas apenas deixam o problema para mais tarde. E às vezes não é bom deixar para mais tarde alguns problemas. Principalmente coisas que vão levar você a continuar pecando contra Deus. Eu sei que existem coisas que levam tempo. Mas essas coisas que levam tempo não tem nada a ver com seus sentimentos e desejos pecaminosos. Sentimentos e desejos pecaminosos precisam ser resolvidos, mesmo que os problemas demorem um pouco para serem resolvidos. Você não vai querer resolver com Deus e com seu coração enquanto o problema está sendo resolvido. Até mesmo porque pode ser que leve anos. Você vai ficar sem comunhão com Deus por anos? Não tem cabimento, não tem o menor sentido. Você vai perder a paz por anos enquanto o problema... Não, resolve. Siga essas orientações. Pode ser que o problema nunca se resolva. Existem problemas que, pelo menos não nesta vida, você vai ver a solução. Você vai perder o privilégio da vida por causa de alguém, por causa de alguma coisa. Não resolve você com Deus. Resolve com o seu coração. Inclusive perdoe. Mas perdoar quer dizer esquecer o que a pessoa fez? Não tem nada a ver. Você vai resolver com o seu coração. A sua relação com Deus. Talvez vai ter que haver ainda conversas. E talvez vai até haver consequências. Mas o seu coração está bem. Interessante que existe um caminho muito difícil a ser trilhado. Que é mais difícil que o problema. Que é orar. Eu não estou brincando. Dentre as recomendações bíblicas que são recomendadas, orar é a mais difícil, pois que é um mandamento. Porque se não fosse, nós não faríamos. Mas eu preciso orar. Você precisa orar. E por que você precisa? Porque você precisa falar para Deus, né? Deixá-lo conhecido, como disse Paulo à igreja aos Filipenses, né? Eu preciso falar para ele o que eu estou sentindo. Eu preciso falar para Deus o que está acontecendo, o que eu acho, o que eu penso, né?
Eu preciso falar para ele. Inclusive, quando eu estou falando para ele, ao falar para ele e ao ouvir eu falar para ele, ele já vem trabalhando comigo e talvez ele já vai apontando caminhos. E talvez até equívocos que você cometeu, que você antes não tinha percebido. Mas ao falar para ele, ao conversar para ele, me parece que o Espírito Santo nos ilumina e a gente começa a compreender a nós mesmos. Poxa, de fato, eu contribuí. Puxa, pelo menos eu vou resolver o que eu fiz de errado. Eu não sou responsável por ele, por eles, por ela, mas eu vou resolver a minha parte. Eu quero ficar em paz. Né? Porque ao falar, ao deixá-lo conhecido, né, o texto fala, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Fala tudo. Sejam conhecidas diante dele, através das petições, das orações, das súplicas. A orientação é muito clara, né? Quando nós falamos para um amigo o que nós estamos passando, já alivia? Não alivia? Ao repartir com alguém que você confia, né? Você está passando por uma dificuldade, você liga, você chama uma mensagem, ou você vai na casa da pessoa, precisa conversar um pouco. Não alivia um pouquinho a tensão? Aquela sobrecarga que está sobre você é repartida. Muitas vezes a ansiedade, o nervosismo, ele já resolve com uma simples conversa. Imagina falar para Deus, né? Que acolhe a nossa dor, que enxuga as nossas lágrimas, que trata com o nosso coração aquilo que está perturbando você. Então a orientação de Deus ela é muito simples, né? Deixe com ele a sua frustração. Pedro falou sobre isso, não falou? Que texto que fala que a gente tem que deixar para Deus? Acho que é 1 Pedro 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado. Ele tem cuidado de vós. Outros escritores bíblicos falaram a mesma coisa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então peça a Deus que te ajude a lidar com seus sentimentos. Às vezes os problemas tendem a demorar para resolver. E você não precisa perder outras coisas enquanto o problema está em trâmite. Não resolve com você mesmo. Não conjugue você ao seu problema. Desvincule aquilo. Acerta com Deus. Então a oração ela é uma ferramenta poderosa para ajudar você a lidar com você mesmo enquanto o problema está em curso. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Muito bem, então esse é o terceiro princípio. E para eu encerrar o culto desta manhã, o quarto princípio, tome nota, proteja sua mente. Proteja sua mente. Esse é o quarto princípio. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar. Guardar ali é proteger. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Você sabe, né? Quando a Bíblia fala sobre coração, invariavelmente,
Está falando sobre os pensamentos, né? Sobre a mente. Boa parte das vezes que a Bíblia usa a palavra coração, não é sentimentos, né? Coração é pensamentos, é a mente. É aquilo que você pensa. É aquilo que você imagina, é aquilo que ocupa a sua mente, né? Aquilo que ocupa a sua mente é muito precioso. Ou maléfico, né? Os pensamentos, eles são determinantes, né? Os pensamentos são determinantes. Por isso que a ênfase bíblica sobre o coração em muitos casos, né? Porque os pensamentos são determinantes. O que significa? Que aquilo que você pensa determina quem você é. Aquilo que você pensa determina o que você vai fazer. É ou não é? Nossas ações, elas são posteriores aos nossos pensamentos. A antessala das nossas ações são os pensamentos. Se você for ter uma ação ruim, passou pelo pensamento. Do mesmo modo, se você tiver uma ação correta, passou primeiro pelo pensamento. Por isso que os pensamentos, a mente, o coração, ela é tão importante para Deus. Por isso você não pode ficar colocando besteira no seu pensamento. Fica imaginando coisas vãs. É determinante. Ah, eu estou tão mal-humorado, eu estou tão para baixo. Mas veja o que você está nutrindo no seu coração, na sua mente. Você só coloca coisa ruim? Você quer pensar coisas boas? Você não vai conseguir, nunca. Né? Irmãos, é dentro da mente que acontece. E você precisa então colocar cercas na sua mente. Você precisa delimitar limites. Provérbios, né? Salomão, um homem sábio, sabedoria de Deus. Ele falou, sobre tudo que se deve proteger, proteja o coração, a mente. Então você precisa cercar a sua mente. Né? Interessante que quando aqueles criminosos, né, conhecidos como serial killers, né, psicopatas, sociopatas, quando cresce o número de homicídios, cresce também o interesse da medicina e da polícia florense em conhecer a mente dos criminosos. Conhecer o coração dos criminosos. Ou seja, ver como é que eles pensam. Na tentativa de tentar explicar esses crimes que muitas vezes são de uma natureza incomum. Na tentativa de elucidar alguns casos que até então são indecifráveis, né? Como é que eles pensam? Então veja como a mente humana, ela é preciosa e determinante. Ela pode ser usada para o mal, mas ela pode ser usada para o bem. Ela pode ser usada para fazer coisas terríveis contra uma pessoa, mas ela pode ser usada para fazer grandes coisas, para proteger e cuidar de pessoas que são próximas a você. Veja o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós lemos Provérbios 4 e agora a gente vai ler Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você precisa colocar limites. Você precisa colocar uma cerca de proteção nos seus pensamentos. Muitas coisas invadem seus pensamentos, né? Conversas, as mídias, né? A grande mídia influencia muito seus pensamentos, né? Música, com certeza, né? Aquilo que você ouve é determinante, vai determinar sua postura, seu estilo de vida. Você olha, por exemplo, alguns grupos sociais,
eles são extremamente influenciados, corte de cabelo, tatuagens, estilo de vestuário, modo de falar, modo de andar, pela música que essas pessoas ouvem. Música, com certeza, afeta. Então você precisa colocar uma cerca. O que você está assistindo? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Isso você não está protegendo, você está completamente desprotegido. E não é à toa que talvez, desculpe, você seja pessoa desequilibrada. Não tem proteção nenhuma. Você protege sua casa, com cadeado, com chave, coloca alarme, coloca como fala, câmeras, Mas e sua mente completamente aberta, Pode vir, pode entrar qualquer pessoa, pode fazer o que quiser. O seu coração é muito mais precioso que sua casa. Então esse texto de Paulo à igreja de Filipos, finalmente, irmãos, essa palavra finalmente é como se Paulo pegasse tudo que ele falou no capítulo 1, 2 e 3. Finalmente, irmãos, ou seja, eu vou pegar tudo e vou resumir para vocês, Tudo que é verdadeiro. Isso aqui é um filtro. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, aí ele vai dizer, então que isso ocupe o vosso pensamento. Mas muitas das vezes não são essas coisas que ocupam o nosso pensamento. Na verdade, a gente vive um misto, Isso vai determinar o seu comportamento. Isso vai determinar o seu estilo. Mas eu gosto, pastor. Mas nem tudo que você gosta é virtuoso, é amável, é verdadeiro. Bem, você vai ter que decidir em algum momento. Quando Salomão escreveu sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, ele não tá brincando, ele está falando muito sério. Então, encha os seus pensamentos com coisas boas, inclusive com versículos, com músicas que são corretas, músicas saudáveis. Inclusive o estilo musical, ele não é neutro. Pastor, mas eu não estou ouvindo a letra, só estou ouvindo o estilo. Mas quem falou para você que a música, a melodia, a harmonia, ela é neutra? Não, a música em si, sem letra alguma, ela traz um efeito sobre meu corpo e sobre minha mente. Esses pancadões que a gente vê, ele é determinante. Ele tem uma associação, ele tem uma mensagem. Ele produz um efeito corporal, emocional. Então, se você não filtrar, você já sabe o que vai acontecer. Como que você quer resolver problemas colocando essas coisas ruins no seu coração? Com pregações, com bons conselhos, com um hábito de vida saudável. Às vezes é difícil, eu sei. Mateus capítulo 6, 34. Vou encerrar. Mateus 6, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está falando sobre dificuldades. Nós enfrentamos em alguns momentos, em algumas fases da nossa vida por dificuldades. Essas coisas podem acontecer e acontecem. Porém, o grande problema é que muitas das vezes nós não conseguimos tomar as decisões corretas nesse momento de tensão. Então a Bíblia aborda, ela traz princípios bíblicos. Eu abordei com vocês apenas 4, poderiam ter sido outros. Então nós aprendemos, hoje, pela manhã, não permita que a raiva domine seu coração.
nós aprendemos que não dê combustível, não dê continuidade àquela desavença. Busque a Deus através da oração, mesmo que você não queira. E o quarto princípio, proteja sua mente, né? Proteja sua mente como aquilo que é mais precioso para você. Muito bem. Então chegamos aí ao final desse culto desta manhã. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe o seu coração com aquilo que você aprendeu nesta manhã. À noite nós vamos ter culto presencial. Por enquanto nós não tivermos, né, a igreja, né, nós estaremos nos reunindo em pontos de pregação, né? São 3 pontos de pregação que nós usamos, que são os lares das famílias que estão conosco. Mas normalmente vamos nos reunir em nosso lar, né? Embora a gente possa ir em outros lares. Mas aos domingos pela manhã, até a gente ter a igreja, vamos ter culto apenas online, na parte da manhã, porque eu preciso liberar as famílias que estão conosco para irem para a igreja em Jaguariaíva, do qual eles são membros, né? Eles estão conosco à noite, né? Porque eles são domiciliados, eles são residentes aqui. Então, até nós termos a igreja, essas famílias têm responsabilidade com a igreja local. Então, eles são orientados na parte da manhã a irem para a igreja em Jaguariaíva. Mas quando nós tivermos a igreja aqui, eles vão pedir transferência para cá e vão ficar aqui conosco. Então, à noite, o pastor liberou eles para estarem aqui conosco. Até mesmo porque o trajeto de Arapoti para Jaguariaíva à noite é um caminho perigoso. O percurso é pequeno, são 30 quilômetros no máximo. Mas a iluminação da estrada é muito ruim. Então eles estão dispensados à noite. Então por isso que à noite nós temos feito cultos presenciais, né? E também, eu acho que o culto online não vai acabar nunca mais, né? A pandemia trouxe esse recurso que tem sido aproveitado por muitas pessoas que inclusive não têm condições de chegar a uma igreja local, né? Então, na parte da manhã no domingo, por enquanto culto online. À noite, às quintas-feiras e aos domingos à noite, vai ter culto presencial nos lares e também transmissão. Então, nós nos vemos mais tarde, às 18 horas, no culto aqui em nosso lar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Se você tem alguma dúvida sobre a pregação, alguma pergunta, pode entrar em contato. Pode me chamar no WhatsApp. Se você quiser participar da campanha do terreno, olha, ainda é bem-vinda a sua ajuda, tá bom? Então vamos terminar com uma palavra de oração e com isso vamos estar encerrando a transmissão desta manhã. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de estudar a sua palavra. Abençoa meus irmãos que estão em casa, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa manhã.